E agora vamos falar sobre acidentes nas rodovias aqui do estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal apresentou nesta terça-feira um balanço de acidentes, dos sinistros, ocorridos nas rodovias federais do estado do Paraná. Dados que nós vamos comentar aqui, e não sei se vão chamar a atenção dos senhores ou não, mas tem algumas informações pontuais, inclusive. Segundo esse relatório da Polícia Rodoviária Federal, 223 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias, e dessas pessoas que faleceram, eram pedestres ou ocupavam motocicletas, 40%. A Polícia Rodoviária também informou que as colisões frontais foram responsáveis por 151 mortes no estado, 27%, do total de mortes, apesar de serem apenas 6% desses acidentes. Para prevenir as colisões, os acidentes, a Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização de todos os tipos, por exemplo, de ultrapassagens indevidas, proibidas e forçadas, ampliou a fiscalização de velocidade e uso de radares portáteis. Em 2023, a instituição fez mais de 20 mil autuações de ultrapassagem, 13,4% a mais do que em 2022. Em relação à velocidade, aumentou em 96% o número de horas de operações com radares, totalizando mais de 5.300 horas de fiscalização, com 189 mil flagrantes de excesso de velocidade. O povo acho que continua abusando, nas rodovias, sem medir as consequências, hein, Calazans? Pois é, infelizmente, Nós tivemos nos últimos anos aí uma diminuição, pelo menos era o que aparentava, da quantidade de fiscalização nas estradas aí no período pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia era muito comum, se passava nos postos policiais, a maioria sempre tinha policiais presentes. Eu pelo menos tive a impressão que depois da pandemia isso diminuiu, Muitos postos da região de Maringá, por exemplo, onde havia sempre muita fiscalização, deixaram de ter policiais presentes. Então me parece que a polícia está retomando isso, e retomando com equipamento, retomando de forma bem colocada. E é importante que faça isso mesmo, porque nós temos um número de acidentes, o número de mortes na estrada no Brasil é elevadíssimo, não tem sentido, o cidadão precisa se conscientizar, porque se é flagrado, se é autuado pela polícia, a responsabilidade é exclusivamente dele, ou seja, exclusivamente do motorista. Então, parabéns para a polícia aí pela atuação. Carlos Henrique, e o que fazer será, para tentar diminuir esses dados, Porque aumentam bastante, os acidentes, as mortes, E o que chamou a atenção aqui é que a maior parte das mortes aconteceram com pedestres e pessoas que ocupavam motocicletas, Sim. Também nas rodovias. Você colocou 40% dessas pessoas e colocou 151 mortes por colisões frontais. Esse dado me chamou a atenção. Primeiro que nós temos carros mais potentes hoje, que tem uma desenvoltura melhor na estrada, mas nós não temos estrada que comporte essa velocidade dos carros. E também nós temos motoristas imprudentes. Essa informação de mortes frontais é aquilo que as mães sempre falam para nós, o problema não é você, eu sei que você dirige bem, mas o problema é o outro, que o outro também pode vir e causar uma colisão frontal contigo aí, tá bêbado, usuário de alguma coisa, E então as estradas estão perigosas. Existem muitos buracos, muitos problemas em virtude de não termos o pedágio. Então o cuidado deve ser extremo, E a polícia, eu entendo que faz o melhor que ela pode. Poderia sempre fazer mais, mas o motorista, porventura, muitas vezes é muito imprudente. O Edivaldo Magro, já temos leis mais severas para quem dirige embriagado, para quem é flagrado dirigindo embriagado, a lei mudou um pouco, pune com mais rigor e assim por diante. O senhor que vai para a cachoeira constantemente, o senhor que pega a estrada às vezes com os amigos, com os colegas e tudo, o senhor também vê esse tipo de situação, de gente abusando, aquela coisa toda? E o que fazer? A pergunta acho que muita gente fala, o que fazer para diminuir isso aqui? Porque todo mundo fala assim, Edivaldo, a gente tem que tomar cuidado da gente e do outro. O outro também pensa isso, só que uns e outros não estão tomando cuidado. Pois é, sempre que começa um feriado prolongado, a gente fala aqui sobre as operações das polícias, tanto rodoviária quanto estadual, e a gente já fala também que depois nós vamos dar aquele balanço de mortes. É sempre muito trágico esses resultados
e não mudam, né? Nós estamos falando de 11 pessoas mortas todos os dias nas rodovias federais ao longo de 2023. Mas cabe tanto recorte nessa informação que a gente precisa saber a cinemática do acidente, né? Que eu acho uma expressão bonita, como ele aconteceu, quais rodovias federais são as mais mortais, né? Normalmente lá, principalmente em Minas Gerais, né? Quem anda lá, não sei se o Calazan já dirigiu para aquelas rodovias no interior de Minas, são terríveis e extremamente movimentada. Em quais circunstâncias aconteceram o acidente? Quer dizer, tem tanto recorte para se fazer aí, mas todos convergem pela mesma situação. É uma vida que foi tirada, e isso quando não são vidas de famílias inteiras, né? Que bate principalmente, né? O Carlos Henrique, geralmente quando se bate, né? Geralmente são duas famílias que acabam morrendo. Eu não vejo, sabe, Zé, outra forma a não ser a punição cada vez maior. Eu acho que não chegou ainda no limite de punição, porque não basta, me parece, mais a punição. Todos nós sabemos, todos estamos nessa mesa, quem está nos ouvindo, que deve ser respeitado o limite de velocidade da via, não deve ser fazer ultrapassagem nos lugares proibidos, fazer leitura da faixa. Acho que qualquer cidadão que está atrás de um ambulante deve saber, fazer as conversões certas, usar o farol, usar a seta. Infelizmente, quando você pega todos esses detalhamentos para construir o acidente, você vai chegar a uma margem absurda de que 95% dos acidentes são provocados por imprudência ou irresponsabilidade ao volante. Aí você fica com uma margem muito pequena do clássico acidente, que acontece por razões as mais absurdas, mas normalmente é uma ultrapassagem indevida, é um excesso de velocidade, é uma pressa de chegar. Aliás, muitos dos acidentes acontecem próximo do local do destino, tanto na ida quanto na volta. Há uma pressa de chegar, um certo cansaço. E pessoas, acho que o Calazan também dirige muito, eu já dirigi muito. Cara, tem um tempo que você tem que parar. A partir de 4, 5 horas de direção. Aliás, tem alguns carros, né? Eu mesmo, um Fiat 147, mas já mostra para você que você deve parar, né? Parece aquela negocinho de café ali para você tomar, já te dá aquela ideia de você parar e obedeça aquilo, porque aquilo é importante. Mas, José, eu não vejo outra forma senão manter essas campanhas, exigir, né, que as pessoas respeitem, e acho que a única forma é você ter que cobrar do cidadão, e a polícia já, né? Qual que é o... para você, quando você é flagrado fazendo ultrapassagem em lugar proibido, um excesso de velocidade, a multa não é barata, né? Quase e você 2.000, perde. né? Exatamente, tem que Agora, arrumar com tem um detalhe também, Edivaldo, que aqui é um ponto, não sei se vocês concordam comigo, mas tem muito motorista que na estrada ele é encrenqueiro, briguento. Ele não suporta ver o outro ultrapassar você, que ele cola na traseira. motorista Quer competidor. ultrapassar, quer fazer qualquer coisa para arrumar briga no trânsito. Eu não sei o que acontece. Motorista competidor, né? E se você está obedecendo a velocidade da via, numa via, né, só de uma pista, o cara atrás de você começa a ficar incomodado porque você não ultrapassou. E se você está atrás de um caminhão, que você vê que não é seguro ultrapassar, o cara fica atrás de você e reclama quando passa buzina e ele faz uma ultrapassagem irresponsável. Acontece muito, né? Eu acho que o Carlos Henrique fez esse trajeto aqui, Cascavel, tem pouquíssimo, né, de Campo Mourão, Cascavel, mas tem simples. pouquíssimos terrível. pontos de ultrapassagem, tem muitos caminhões. Exatamente. E acontece muito acidente ali. Eu, particularmente, vi muita gente saindo pro meio do soja lá quando deu, para evitar uma batida frontal, Zé.